Quantos já sentiram a presença do Senhor? Diga amém. Não tem como não derramar lágrimas na presença do nosso Deus, né? À medida que a gente começa a adorá-lo e sentir a doce presença do Espírito, a emoção vem mesmo. Só não chora quem não tem lágrima, mas quem tem lágrima vai chorar. Ela falou: pastor, eu não chorei não, mas vai chorar. Se você não diz amém para isso, deixa eu te dizer, não tem coisa mais preciosa do que nos derramar na presença do nosso Deus. Não tem lugar mais delicioso do que nos prostrar aos pés dele, adorá-lo, sentir sua doce presença e retribuir um pouquinho do amor que nós recebemos. Amém, queridos? Amém. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, Romanos 8 e 16. Romanos 8, 15 a 16. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia, vamos conversando um pouquinho. Segundo os últimos censos demográficos, a curva de crescimento do povo evangélico no Brasil tem diminuído. Ou seja, diminuiu a intensidade de crescimento do povo evangélico no Brasil. Também há um outro dado estatístico que aponta, um outro recorte da estatística, que aponta que tem aumentado o número de crentes nominais, aqueles que se dizem, se declaram evangélicos, mas, contudo, não têm um comprometimento com uma igreja local. Obviamente, a gente não vai tentar explicar isso tudo com uma única frase, mesmo porque isso é uma questão muito complexa para a gente ilustrar. Mas não há dúvida, queridos, que boa parte do desânimo de alguns evangélicos decorre da falta de aderência da sua vivência diária, da sua vivência normal com aquilo que a palavra de Deus declara. É frustrante você estar lendo na Bíblia e ver o texto bíblico dizendo que a sombra de Pedro curava. A palavra de Deus declarando que até o lenço que Paulo usava era levado aos enfermos e os enfermos eram curados. E às vezes a nossa vida assim, a gente passa o ano todinho sem ter uma experiência íntima e pessoal com Deus. E no decorrer da vida cristã de algumas pessoas, por conta dessa falta de aderência das suas experiências diárias com aquilo que a palavra de Deus declara, muitas pessoas vão se esfriando, vão se tornando, vão refutando ou vão esfriando na fé, e daí a pouco a gente vê esse cenário que eu tô pintando. Muito disso que eu estou declarando para você provém da falta de entendimento acerca da nossa filiação. Por isso eu quero conversar hoje com você acerca de adoção. Não quero falar com você sobre salvação. A priori, que estou partindo do suposto que todos nós já declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então nós temos firme convicção da nossa salvação. Quem pode dizer amém para isso? Diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? E a palavra de Deus declara que todo aquele que confessa Jesus Cristo tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém, queridos? Quem está feliz com isso, diga amém. Quem está tranquilo com isso, diga amém. Porque tem uns crentes que não são muito tranquilos com isso, não. Tem uns crentes que falam assim, amém. Né? Mas você pode dizer com convicção, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que pode dormir descansado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus declara que Ele não te rejeita. Amém? Pois é, pastor, mas amém, glória a Deus. Mas acontece que eu me enquadro nessa situação.
Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não vejo aderência na minha vida cotidiana com aquilo que a palavra de Deus declara. E eu falo, a verdade é que às vezes eu me sinto bem desmotivado com toda essa situação. Ok, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca disso, sobre essa perspectiva. Nós vamos conversar sobre adoção. Vamos ver, Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Fecha teus olhos, por favor, inclina sua cabeça. Pai querido, Deus de amor, nós somos o que a Tua palavra declara que nós somos. E a Tua palavra declara que nós somos filhos amados. E é isso que nós somos. Mas muitas vezes, Senhor Deus, pela nossa vivência, nós experimentamos um tempo que parece que o Senhor está tão distante. E as verdades da Tua palavra estão tão distante que o nosso coração começa a esfriar. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, aviva o nosso coração. Aviva-nos, vivifica-nos, Senhor. Que o Teu Espírito possa firmar as nossas convicções acerca de quem nós somos e acerca de quem Jesus é para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero levar cativo, Pai, toda a mente aqui ao senhorio de Cristo, para que Teu Espírito tenha ampla liberdade de falar a cada coração. Todo impedimento seja agora removido pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração para compreender. Nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Essa palavra adoção, ela aparece 4 vezes na Bíblia. Todas as 4 vezes ela é usada por Paulo. E ela aparece com conotações diferentes. Por exemplo, em Romanos 8, 23, diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A adoção nesse contexto do versículo 23 já é um contexto diferente, já é um contexto escatológico. Quando você vê lá em Gálatas 4:5, aliás, em Romanos 9:4, ele vai falar mais numa conotação histórica, falando acerca da nação de Israel como uma nação adotada. Contudo, queridos, nós não vamos entrar da nossa filiação, da filiação da igreja. Então, aqui no versículo 15, ele começa declarando assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Eu já fiquei encucado com isso aqui a priori, para entender um pouquinho acerca disso. De cara, queridos, espírito aqui não se refere nem ao espírito humano, nem ao espírito divino, mas é uma disposição de ânimo. E quando ele fala acerca de escravidão, a gente tem que compreender que a carta aos Romanos, um dos propósitos da carta aos Romanos, e em especial aqui nesse ponto, Paulo está fazendo uma comparação entre a igreja e Israel. Então, querido, e fazendo uma comparação entre a graça e a lei. Então, querido, veja só, ainda que as pessoas que andavam na primeira aliança, ainda que eles se esforçassem, eles não conseguiam cumprir a lei, né? Então, eles viviam, andavam assim com o medo da maldição, porque a carga, as bênçãos estão descritas, mas a maldição também estava descrita para quem descumprisse. E, puxa vida, é o que Paulo fala: miserável homem que sou, porque não consigo cumprir isso daqui. Né? Então, aqui ele está falando para a igreja, está falando para os romanos, que a gente não precisa mais andar atemorizado por causa da escravidão da lei, mas nós podemos nos regozijar. Por quê? Porque nós temos o espírito de adoção. A palavra espírito de adoção agora tem um sentido ambíguo, né? Tanto pode ser o espírito no sentido de uma disposição de ânimo, como no caso anterior, como pode ser também
uma referência ao Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém recebe a adoção a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, de cara, nós nos enquadramos nisso aqui. Eu quero que você comece a guardar isso no teu coração. Nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos e chamamos o Deus Todo-Poderoso de Paizinho. Amém, queridos? Está bem firmado no teu coração? Diga amém. Amém, glória a Deus. Então vamos começar a caminhar um pouquinho. Mas o que quer dizer exatamente a adoção? Nós não temos dificuldade com o conceito de adoção, lógico, né? É muito simples para nós a gente imaginar como adoção aquele ato em que uma pessoa generosa toma para si um órfão e o adota como filho. Mas será que é exatamente isso que a palavra de Deus está querendo dizer? Será que é exatamente a isso que Paulo está se referindo nesse contexto? Sim, até calha bem com a nossa realidade, né? Que nós outrora nós não éramos filhos, mas pela graça nós fomos enxertados, então nós fomos adotados. Até parece, mas veja só, queridos, nós não fomos adotados por Deus. Nós não somos filhos órfãos ou abandonados que foi adotado por Deus. Nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós fomos gerados em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém, queridos? Então veja só, você não foi adotado por Deus, você nasceu de novo. Quem pode dizer amém para isso? Amém, glória a Deus. Então de que Paulo está falando aqui quando ele fala sobre o espírito de adoção? Vamos compreender. A palavra adoção no grego é huiotesia, que significa colocar como filho. Até aqui, tudo bem, nada mudou, né? Mas vamos entender. Na nossa cultura, quando um bebê nasce, a gente chega lá na maternidade, olha para aquela criaturinha com cara de joelho e já com os olhos cheios de lágrimas e fala assim: esse aqui é o meu filho. Quem aqui já teve essa experiência? Eu confesso a vocês, eu nunca tive coragem de entrar no parto. A Kátia me chamou as 2 vezes para entrar, mas eu conheço os limites da minha competência. Então eu falei: garotinha, vai lá, eu fico aqui torcendo por você. Mas quando minha filha caçula foi ter neném, ela ousadamente tomou a decisão de ganhar o neném em casa, num parto domiciliar. E foi na minha casa que ela resolveu fazer isso, né? E então, que não teve jeito de escapar. Queridos, eu confesso a você, todo homem precisava ver uma cena dessa. É maravilhoso, muda a nossa perspectiva e muda o jeito da gente ver a mulher. Com certeza, um homem, depois que vê uma mulher dando à luz, ele vai tratar com muito mais respeito a mulher dele. Catinha, se tiver outra oportunidade, me dá mais um que eu vou entrar com você. Amém. Pois bem, querido, mas não é bem assim na Bíblia. Na Bíblia, a palavra que na Bíblia é traduzido por filho, na Bíblia no grego existem 3 palavras para designar filho. Existe o teknion, essa palavra teknion, ela aparece 9 vezes no Novo Testamento e é um diminutivo. Seria o bebê. Então, no grego, quando o camarada ganha um neném, ele chega lá na maternidade e ele chama o carinha de joelho, chama ele de teknion, que é o bebê. Existe a palavra teknon, que é uma referência ao adolescente. Por exemplo, quando Jesus ficou para trás lá em Jerusalém, Maria volta e encontra com ele lá no templo, entre os doutores da lei. Ela fala assim: filho, o que foi que você fez? Aquela palavra filho lá é teknon, quer dizer, já não é um bebê, já é um adolescente. E existe uma outra palavra que é huios, que é predominantemente a mais usada no Novo Testamento, e diz respeito ao filho em uma idade madura.
Ok, então, na cultura bíblica, assim, a gente até que não tem muito disso na nossa cultura, infelizmente, mas muitas culturas têm aquela cerimônia de passagem, né? É quando, aqui o que a gente tem mais próximo disso seria a festa de debutante de 15 anos, sabe, querido? Mas se a gente compreendesse um pouquinho como é importante estabelecer marcos na vida dos nossos filhos, a gente daria um pouquinho mais de atenção para isso. E, então, na cultura hebraica, né, eles têm o Bar Mitzvah, o Bar Baraká, que é as festas de mudança, de passagem passagem de fase. Como é que era isso? O filho, enquanto pequeno, ele estava lá nos cuidados do pai, até o momento em que ele já demonstrava uma certa maturidade. Então, quando ele atingia uma certa maturidade, o pai fazia uma cerimônia, chamava então os parentes, os amigos, os vizinhos, os anciãos da vila, para testemunhar aquele momento, e, numa cerimônia pública, o pai declarava publicamente: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Então, ali ele declarava publicamente, o filho dele deixava de ser Tecnon e passava a ser Uios. Esse é o meu Uios. A partir daquele momento, como consequência desse ato, o filho, ele passava a ter direitos, deveres, nome e herança. Eu quero conversar um pouquinho sobre esses aspectos com você. Ele passava a ter direito, deveres, nome e herança. Aí você pergunta assim, mas e então, como é que era a situação dele antes de ter essa Olha o que diz lá em Gálatas 4,12. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, ainda que o menino é herdeiro de tudo, ainda que ele é filho, mas enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, o texto diz que em nada ele difere de um escravo. Até o tempo em que o pai, numa cerimônia pública, o coloca como Uios e diz assim: este é meu filho amado, em quem me compraz. Depois que o pai faz isso, então agora aquele jovem, ele tem autoridade para falar em nome do pai. Até então, ele tinha que ir lá na quitanda. Quem é que é do tempo da quitanda? Naquele tempo, eu sou do tempo lá em Braslândia, que a gente ia lá na esquina, tinha uma vendinha, né, e lá vendia arroz a granel, feijão a granel, vendia pão, a gente trazia o pão enrolado de jornal. Quem aqui já comprou pão enrolado de jornal? É uma bênção. Pois é, aí a gente ia lá, só que assim, se você não é Uios, você tinha que levar o dinheiro e pagar. Agora, se você já é um filho maduro, então, estou parafraseando, tá, queridos? Então você ia lá, batia no peito e falava assim: pesa aí 1 quilo de carne seca, põe na conta do meu pai, porque ele tem autoridade para falar em nome do Pai, porque ele já foi colocado publicamente num lugar de honra, num lugar de herança e num lugar de autoridade. Vamos ver como é que isso, como é que foi isso na vida de Jesus. Vamos ver como é que foi isso na vida de Jesus. Jesus viveu como um carpinteiro
em Nazaré. A palavra de Deus não nos fala muitas coisas acerca da adolescência de Jesus, acerca da sua vida antes do seu ministério. Mas a gente sabe que ele era filho de José, que era casado com Maria. A gente sabe que ele teve pelo menos, miseravelmente, 3 irmãos e 2 irmãs, né? Tiago, Judas e José, e as irmãs não falam o nome, mas falam irmãs, então imagino que era no mínimo 2. Imagino que José morreu cedo, porque não se fala mais de José no Novo Testamento, né? E então, dentro desse contexto, o jovem Jesus era aquele que tocava a carpintaria e mantinha a casa dele. Até um certo dia em que ele tirou o avental de couro, pegou a chave da carpintaria, entregou na mão de Tiago, que era o filho mais velho depois dele, e disse assim: cuida do barraco, porque eu estou saindo. Imagina o Tiago olhando para ele e falando assim: mas você vai aonde? Ele falou assim: vou cumprir o meu propósito. Então, ele sai da carpintaria, vai para o Jordão, e chegando no Jordão, ele é batizado. E no momento em que ele é batizado, aconteceu coisas muito interessantes, querido. A palavra de Deus declara que os céus se abriram. A palavra de Deus declara que o Espírito do Senhor veio sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Antes disso, querido, não há registro de nenhum feito miraculoso de Jesus. A despeito do que as pessoas dizem por aí, sabe? Ele não era um super-homem, não tinha um super-cão e nem fugia de criptonita, né? Ele foi totalmente homem. Imagino que enquanto ele estava trabalhando na carpintaria, se ele batesse com um martelo no dedo, ele não ia amassar o martelo, querido. Era o dedo dele que amassava e sangrava, porque ele foi totalmente homem. Ele não era um super-homem, ele não viveu uma vida de super, ele foi um homem completamente. Mas quando ele deixou a carpintaria e tomou a decisão de andar na direção do propósito dele, queridos, ele reconhecia quem ele era, reconhecia o propósito da existência dele e tinha no coração dele uma decisão de cumprir a vontade de Deus. Quando ele, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, então naquele momento que aconteceu essas coisas, e ali a gente vê se materializando essas coisas que eu acabei de falar para você, porque junto com a adoção vem direitos, deveres, nome e herança. Naquele momento, queridos, quando a palavra de Deus declara que os céus se abriram, então, o que aconteceu? Jesus, nós sabemos bem que Jesus, ele é a única ligação entre o homem e Deus. Não existe outro, ele é a ponte. Não existe outro meio de chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a escada que liga os céus e a terra. E quando os céus se abriram, queridos, então agora o céu e a terra estavam ligados por um elo comum. Por quê? Porque aquele homem que era totalmente homem, agora, queridos, tinha uma ligação direta com o céu, porque o céu estava declarando: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele tem autoridade para falar no meu nome. Também, queridos, o Espírito Santo veio sobre ele e encheu ele de poder e de autoridade. Queridos, quando ele saiu dali, ele foi direto para o deserto. E no deserto ele foi enfrentar o inimigo, mas ele já enfrentou o inimigo como Deus. Porque ele disse de maneira bem clara: eu e o Pai somos um. Ele falava em nome do Pai, sendo totalmente homem. Ele também era Deus, por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus, e ele e o Pai eram um, a partir do momento em que ele largou a carpintaria e tomou a decisão de cumprir o propósito do chamado dele. E ele também recebeu a herança. Nós somos a herança dele. Nós somos, pode sorrir, querido, nós somos o fruto do penoso trabalho dele.
Nós somos a alegria dele, a razão pela qual ele suportou tudo aquilo que ele suportou na cruz. Então, nós vemos, naquele momento, queridos, Jesus ele foi colocado como filho. Ele saiu de uma posição e assumiu uma outra posição mais elevada. Você pode dizer amém para isso, queridos? Essas são as condições, ou são as consequências da adoção. A partir do momento que a pessoa é adotada, ela passa a ter um nome, ela passa a ter direitos e deveres, ele passa a ter a sua herança. Ok, e como é que isso se aplica a nós? Vamos entender como isso se aplica a nós. Vejam, queridos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós nos tornamos filhos, amém, queridos? Veja só, assim como na nossa vida biológica, na nossa vida cronológica, nós nascemos um bebê e depois de algum tempo a gente vai crescendo, se torna um adolescente, da mesma maneira que a nossa vida cristã. Quando nós nascemos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós somos os neófitos, nós somos os nascidos de novo. Mas a gente precisa ser cuidado, como um bebezinho que nos diz assim, pule, que nos ensine a orar, que nos ensine a ler a Bíblia, né? Então, é muito interessante que nesse período assim que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e no primeiro amor, a gente fica assim, todo aleluiado, a gente fica todo feliz. A gente vem para a igreja, no louvor a gente chora, a gente se emociona, e a gente tem uma fome de palavra, então a gente está em tudo quanto é programação que a gente puder, e a gente sai buscando em todas as fontes. Teve um dia que eu estava vendo o meu genro brincando com o meu neto, e o meu sangue subiu. Por quê? O pequenininho, naquela fasezinha dele de confiança, tudo que leva a mão na direção da boca dele, ele abre a boca e já abre a boquinha para receber. E aí vai meu genro, se acabando de rir, pegava o limão e leva, rapaz, eu vou colocar pimenta no teu olho, macho, olha, cuidado com o meu neto. Mas assim, nesse tempo nosso de é assim, querido, nós não somos seletivos, né? Tudo que fala sobre Deus, tudo que fala sobre Jesus, a gente está tão apto que a gente tudo põe para dentro, né? Por isso que os pastores, os líderes de célula, os professores da escola bíblica, a gente tem aquele cuidado com o novo na fé, né? E assim que ele chega, a gente cerca com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho. Mas o tempo passa, né? E aí aquela criaturinha, os novos da fé não é cara de joelho, né? Ele já nasce mais bonitinho, né? Mas aí quando eles crescem um pouquinho, então eles já adquirem condição de começar a se alimentar sozinho. Ele sabe fritar um ovo, ele sabe passar manteiga num pão, né? E aí a gente já, na adolescência, ele já pode comer umas coisas sozinho, só que ainda não são muito seletivos, né? E então a gente precisa continuar supervisionando, cuidando, nutrindo ele, né? Só que chega a fase adulta. E quando chega a fase adulta, querido, não tem condição de você ficar tratando marmanjo igual você trata um bebezinho ou você trata um adolescente. E aí tem muita gente que se ressente disso e fala assim: o pastor nunca mais me visitou. Ninguém ora comigo, ninguém mais vem na minha casa para ler a Bíblia, né? Aí a hora que fala assim, crente, pode, pastor? Cria vergonha na tua cara, macho. Você já está grande. Não precisa mais ficar tratando você igual trata bebê, não. E então, algumas pessoas começam a se ressentir e falam assim: minha igreja está tão fria, não me sinto mais parte disso aqui. Por quê? Porque era tratado com todo zelo, com todo carinho, daí a pouco vê assim aquele tratamento sendo dispensado para outros e ele já não recebe mais aquele tratamento, e algumas pessoas ficam ressentidas com relação a essas coisas.
São fases distintas que a gente tem na nossa vida, sabe, querido? A primeira fase, e se você está nessa primeira fase, querido, não tem problema nenhum. Seja feliz enquanto você é nutrido, enquanto você é cuidado, com os seus pastores, com o líder de célula, te visitando, orando por você, e liga. Quando você falta, ele pergunta, e aí, você está bem? Esse cuidado é maravilhoso. Se já passou algum tempo, se você já está 2 anos, 3 anos dentro da igreja, né? Então, assim, já é época de você começar a ler a tua Bíblia, já é época de você saber, de você orar sozinho, né? Mas é muito importante continuar sendo supervisionado, é muito importante você receber um telefonema, né? Dar satisfação, prestar satisfação, é muito importante. Mas se já passou aí, querido, uns 5 anos que você está dentro da casa do Senhor, né? Já é tempo de você produzir para você e para outros, porque já chegou à fase adulta. E isso não é uma questão cronológica, é uma questão espiritual. Já é tempo de você se alimentar da palavra de Deus, já é tempo de você se nutrir o seu relacionamento com o Senhor e cuidar de outras pessoas. E cuidar de outros, porque é o que se espera. A gente vive um tempo no mundo secular, a gente vive um tempo muito peculiar. Não sei se sempre foi assim, né? E nós estamos, mas assim, no nosso dia está muito tão gritante isso. Nós vemos que as pessoas estão levando um tempo muito grande para amadurecer, né? Dizem por aí que nesse pós-milênio, o homem ele está amadurecendo por volta dos 45 a 50 anos. Brrr. Sabe, queridos, espiritualmente não dá para esperar 45 anos, não, queridos. Não dá. E então, vejam só, como é que essas coisas se encaixam conosco, como é que essas coisas se encaixam dentro do nosso viver. É assim, queridos. Quando o ideal da paternidade é que a gente consiga gerar filhos que são moralmente maduros. O propósito da maternidade é isso, levar nossos filhos a conseguir crescer e desenvolver e chegar ao ponto de assumir as suas responsabilidades. E dentro do reino de Deus, é importante a gente reconhecer também que nós temos um alvo, e o nosso alvo, sabe o que é? Enquanto estamos na primeira infância, enquanto estamos na nossa adolescência espiritual, é sermos cuidados. Mas o alvo para nós, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, é nós chegarmos a uma posição de maturidade espiritual, onde a gente reconheça quem Ele é e quem nós somos no reino. A palavra de Deus declara que certa vez Jesus contou uma parábola dizendo que certo pai tinha 2 filhos e falou para o primeiro assim, meu filho, vá para o campo arar a terra. E ele falou assim, tá bom pai, eu vou, mas não foi. E depois falou para o outro, meu filho, vai para a terra arar a terra. Ele falou assim, não vou. Um não foi, e depois foi, o outro vou, mas depois não foi. E então Jesus pergunta para os escribas e fariseus, qual desses 2 fez a vontade do Pai? A resposta dos fariseus é, aquele que obedeceu. Na verdade, quando você lê aquele texto, o texto fala, os 2 filhos, a palavra ali é teknon, os 2 são adolescentes, não é filho maduro. O pai não espera que o filho maduro precise que o pai chegue para ele assim, filho, meu filho, vá para a terra, vá para o campo arar a terra. O que o pai espera é que um filho maduro, ele conheça as necessidades do reino. E sabe assim, não, eu preciso arar a terra. A terra está ali, precisa ser arada. E se disponha para levantar e cuidar das coisas do reino. Qual é o filho desejável? Qual é o filho que nós queremos para nós? Nós queremos filhos que sejam maduros e que assumam suas responsabilidades. Amém, queridos? É assim que o nosso Pai espera de nós também. Ok, somos filhos, fomos gerados por Deus, não se está discutindo acerca da nossa, ela não adere àquilo que a palavra de Deus declara.
ela não adere porque, não obstante passado o tempo que a gente deveria estar andando de uma maneira madura, nós ainda estamos andando aquém daquilo que nós fomos chamados para ser. Nós ainda estamos apegados à carpintaria, e eu não estou falando aqui que a gente tem que abandonar a nossa vida secular e abandonar nossos projetos seculares. Não é isso, que não existe incompatibilidade entre a nossa vida secular e a nossa vida do reino. Eu não preciso abandonar os projetos para ser crente. Não, querido. O Senhor quer sal fora do saleiro. Ele quer que a gente salgue lá onde a gente está. Ou seja, na faculdade, ou seja, na nossa casa, ou seja, no ônibus, ou seja, no nosso trabalho. O projeto é esse. Mas às vezes a gente está tão voltado para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para os nossos interesses, ou para que a gente deixa de nos comprometer. Sabe o que acontece? Enquanto nós não nos posicionarmos, enquanto a gente não entregar a chave da carpintaria, enquanto a gente não tirar o colete de couro e entregar para Tiago e andar na direção da vontade de Deus, queridos, a gente não vai mudar de nível. Hoje há um chamado do Senhor para nós andarmos num novo nível de maturidade, olhando para o reino e reconhecendo assim, quem eu sou. Queridos, no meio da nossa geração, nós somos aqueles que têm o privilégio e o dever de carregar a arca do Senhor. O que isso significa? Viver a vida do reino nesse tempo. Existem muitas necessidades do reino. Eu estava ouvindo o pastor aqui, domingo passado, salvo engano, conclamando, falando, preciso de diáconos, preciso de professores da escola bíblica. E na verdade, quer dizer, é só o começo, existem muitas necessidades. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Querido, se disponha que oportunidade não vai faltar. Então, pastor, o que eu tenho que fazer de concreto com relação a isso? Eu me encaixo nessa situação, eu me vejo justamente dessa maneira. Eu amo o Senhor, eu sei que eu sou salvo, mas eu não tenho experimentado a vida do reino, mas eu quero experimentar. Como é que eu vou fazer de maneira concreta? Queridos, de maneira concreta, a primeira coisa que precisa ser feito, avalia como é que está o teu relacionamento com Deus. Vamos começar pela oração, começando por aqui. Precisamos tomar a decisão de andar na direção do Pai, mas para começar, a gente não começa com ativismo, a gente precisa começar com relacionamentos. Eu lembro que certa vez eu me senti desafiado a orar 1 hora por dia. Naquela ocasião, eu costumava orar mais ou menos minhas orações costumavam durar em torno de 5 minutos, né? E então, quando eu fui desafiado a orar 1 hora, eu falei assim, bora, mas vi que era desafiador. Então, comecei perfeitamente a minha primeira experiência. Me ajoelhei, comecei a orar, orei. Orei pelo papai, orei pela mamãe, orei pela minha esposa, orei pelo... Olhei para o relógio, 5 minutos. Joelhei e orei, mas tudo que eu lembrei, daí a pouco eu olhei 10 minutos, eu pensei, rapaz, essa hora vai demorar. E demorou, queridos, e foi aquele negócio arrastado, 1 hora. Eu lembro que no 3º dia desse meu propósito de orar 1 hora, a primeira meia hora foi assim, céu de bronze, não fluía nada, boca seca, e depois de meia hora que eu tive uma experiência tão maravilhosa, que eu não sei te dizer como é que eu cheguei nisso, mas eu estava chorando diante do Senhor e confessando os pecados da nação. Uma oração que eu nunca tinha feito antes. Confessado o pecado do Brasil e chorando aos pés do Senhor, clamando pela nação brasileira. Uma oração que eu nunca tinha feito, mas de dentro de mim saía um clamor e saía um choro, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Era o Espírito Santo procurando alguém que se colocasse à disposição para que ele pudesse gerar a vontade dele.
Então, como começa? Sabe que começa assim, começa você tomando uma decisão, porque assim, a gente fica procurando um monte de desculpa, né? Mas quando você se percebe, existe essa necessidade, você começa a andar nessa necessidade, sabe? Porque o Senhor está procurando alguém que se coloque na brecha. Deus deseja te usar. E então, quando você se coloca, então, vamos começar, a gente começa pela oração, nos posicionando numa decisão, vou buscar mais ao Senhor, vou parar de lero-lero, vou parar de embromação, vou tomar uma posição ativa com relação a isso. E depois, querido, obviamente, começa pelo reabibliamento, né? Se eu quero realmente viver a vida do reino, eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus. Então eu vou começar a meditar na palavra de Deus, separar um tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir pregadores da palavra de Deus, pessoas que efetivamente tenham conteúdo que me levem para aquilo que eu desejo ser. Sabe que a hora que você largar a chave da carpintaria, a hora que você tirar o colete de couro e você começar a andar na direção do Senhor, querido, não tem condição, sabe por quê? Porque o Senhor te ama e Ele anseia por esse momento que Ele olha para você e fala assim: ei, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí sabe o que vai acontecer? Que vai acontecer isso, não tem condição de acontecer ser diferente. O céu vai se abrir sobre você, o Espírito Santo vem sobre você, e Ele vai te encher de autoridade, Ele vai te dar um nome, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar herança. Aí você fala: pastor, mas eu já tenho tudo isso. Você tem tudo isso, mas assim como um servo, assim como um filho que é pequeno e, muito embora herdeiro de tudo, em nada difere do servo. Assim, querido, é o homem de Deus e a mulher de Deus que, mesmo tendo nascido de novo, não toma a decisão de andar na direção do propósito do Pai. Você é herdeiro de todas as coisas, mas você não consegue tomar posse dessas coisas, são suas. Querido, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você vai deixar de ir para o céu, não vai, querido. A salvação já está selada na cruz do Calvário. Mas tem muito mais do que isso, queridos. A gente só não quer experimentar as coisas tremendas de Deus lá no céu. Nós queremos viver, queridos, que o céu se abra e a gente viva aqui, hoje, a vontade de Deus. Sabe que da vida eterna não começa, né, quando nossos olhos se fecham e a gente vai para a glória. A vida eterna começa, querido, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Duvido, querido, não existe possibilidade de você ser colocado numa posição de huios, de você ser colocado numa posição de filho, de você receber a adoção e você ficar no marasmo, se sentindo inoperante e frustrado e com a vontade de abandonar o barco. Sabe por quê, querido? Porque não existe monotonia no reino de Deus. Todo dia tem desafio. Todo dia tem desafio. Você olha para um ombro, você olha para o outro, está assim, de desafios para a gente viver a vida do reino. É uma aventura todo o dia. Hoje o Senhor nos chama para um tempo de maturidade. Hoje Deus nos chama para a gente tirar a chave da carpintaria, entregar para quem quiser cuidar, e a gente se posicionar e falar assim: Senhor, não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para Ti. Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero cumprir o Teu propósito na minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Você pode dizer amém para isso, queridos? Coloque-se de pé, por favor, fecha teus olhos.